Olá amigos do canal 1965. Em 2015, houve uma grande descoberta pela comunidade espacial, isso porque até então a melhor imagem que tínhamos de Plutão era essa do telescópio Hubble que fotografou este mundo tão pequeno distante. E o que podemos notar foram apenas algumas gotas de variação de cor. Entretanto, em 2015 tudo mudou, isso porque depois de uma jornada de 9 anos, a sonda espacial New Horizons voou pelo planeta não, dando-nos uma clareza de detalhes de Plutão e suas luas como nunca vimos antes. O questionamento é: o que a sonda New Horizons descobriu durante o seu sobrevoo ao sistema de Plutão? Nós somos a equipe 1965 e em instante nós contaremos essas novidades para vocês. Plutão foi o último dos tradicionais 9 planetas a ser explorado, e isso foi devido à sua distância em que ele se encontra da Terra, e também porque não era considerado um corpo celeste muito interessante. Entretanto, dentro da NASA havia uma equipe que era fascinada pelo pequeno mundo, e trabalhou pesado para que a missão acontecesse. E em 2006 a New Horizons foi lançada como parte do programa Novas Fronteiras da NASA, para missões espaciais e orçamento médio. O objetivo da missão era chegar a Plutão o mais rápido possível. E para isso a New Horizons foi o lançamento mais rápido de todos os tempos, consistindo em um veículo espacial super leve, montado em um dos foguetes espaciais mais poderosos de todos os tempos, o Atlas V. Ultrapassou a Lua em apenas 9 horas. Para se ter uma ideia, o programa Apollo levava 10 vezes mais tempo para isso. A caminho de Plutão, usou a assistência gravitacional de Júpiter e acelerou em 3 anos o tempo de chegada. Também usou Júpiter como uma rodada de testes para seus sistemas, capturando imagens e vídeos incríveis do planeta e suas luas. Após esse teste bem-sucedido, a New Horizons entrou em modo de hibernação para evitar o desgaste de seus instrumentos. Conduzindo a sua aproximação em 2015, a equipe voltou a ligar os sistemas, e todos os dias a sonda enviada de volta imagens do sistema de Plutão. Foram momentos incríveis para os cientistas da missão que acompanhavam a jornada, e o grande público começou a vislumbrar o que seria a possível aparência de Plutão, e o quão diferente o pequeno planeta era de sua maior lua Caronte. Dia a dia a resolução de imagens ficava cada vez maior, e mais detalhes podiam ser notados. É claro que havia outros objetivos científicos para a missão, mas a coisa mais interessante para nós era a aparência de Plutão. E logo era possível observar o que parecia ser uma forma de coração no planeta não. No dia 14 de julho a sonda New Horizons fez sua abordagem mais próxima, apenas 12.500 quilômetros da superfície de Plutão. No entanto, os controladores da missão não receberam imediatamente uma imagem. Primeiramente, a sonda estava muito ocupada tirando diversas fotos durante o sobrevoo, ao invés de transmitir as imagens imediatamente. Até porque, uma vez iniciada a transferência de dados, os cientistas tiveram de lidar com a lenta velocidade de upload de apenas 1 KB por segundo. Além disso, havia uma latência de 4,5 horas entre a sonda espacial e a Terra, mas o que viu e enviou de volta foi espetacular: cadeias de montanhas, planícies de gelo e geleiras e também uma atmosfera. Também deu uma boa olhada em algumas das luas de Plutão, detalhe que eu conto em instantes para vocês. Agora vamos entrar em detalhes sobre o que realmente foi descoberto durante esse sobrevoo. Uma das primeiras observações sobre Plutão foi sua relação em comum com suas luas. Para começar, a maior lua de Plutão, Caronte, possui uma órbita muito próxima, e também é muito grande em comparação ao seu planeta. E isso significa que o baricentro dos dois corpos, ou seja, o seu centro de massa, está fora do corpo celeste principal. Na verdade, ambos orbitam em torno de um ponto no espaço. Não apenas isso, mas ambos os corpos são exemplos do chamado acoplamento de maré, ou seja, ambos estão atrelados um ao outro, e isso significa que, se você estiver em um dos corpos, o outro não se moverá daquele ponto do céu.
Isso é muito incomum porque enquanto algumas luas estão acopladas por maré com seus planetas primários, os planetas não necessariamente estão acoplados às suas luas. Caronte é visualmente muito diferente de Plutão, sendo muito mais escura, e isso implica que eles não possuem a mesma origem. O resto das luas de Plutão são muito pequenas, tendo apenas alguns quilômetros de diâmetro. Suas órbitas são excepcionalmente circulares e são todos coplanares com a órbita de Plutão. A geologia de Plutão é muito interessante. A maior característica visível em Plutão é essa região com formato de um coração gigante, que impressionou o mundo quando foi vista pela primeira vez. Desde então foi nomeada de planície Sputnik. É do tamanho dos estados brasileiro de Goiás e Tocantins juntos, e tem um forte contraste de cores com a área circundante, isso porque é uma planície de gelo gigante. De fato, durante o sobrevoo, foi confirmado que 98% da superfície de Plutão é composta por nitrogênio congelado. Em média, a temperatura na superfície de Plutão é de 229 graus Celsius negativos, o que significa que o gelo de água seria rígido e quebradiço. Por outro lado, o nitrogênio congelado nessa temperatura age como a água congelada na Terra, o que significa que pode fluir como geleiras. O fenômeno pode ser observado na borda da planície, onde geleiras fluem para as lacunas ao redor das crateras e cadeias de montanhas. As próprias planícies de gelo gigantes têm formato poligonal em todo o seu diâmetro, também não existem crateras, o que significa que deve ser uma característica relativamente nova, ou que está em constante renovação, talvez tenha apenas 10 milhões de anos. As células poligonais mostram sulcos, provavelmente causados por sublimação, o processo em que o gelo se transforma diretamente em gás. Embora não se saiba ao certo, a planície Sputnik poderia ter se formado a partir de um impacto, e as crateras supostamente preenchidas de gelo por um potencial oceano líquido subterrâneo. Essa bacia cheia realmente causa uma anomalia gravitacional positiva. Uma anomalia gravitacional é onde a gravidade em um ponto é diferente de outros lugares no corpo celeste. E a planície de gelo está diretamente oposta à lua Caronte, que alinharia com o eixo das marés, devido à curta distância entre Plutão e Caronte. Os efeitos das marés são muito fortes em ambos os corpos. Essa pode ser a razão pela qual Plutão está acoplado por mares a Caronte, e os dois corpos não podem desviar-se um do outro. Você está gostando dos nossos conteúdos, e se ainda não é inscrito, inscreva-se em nosso canal. Ao redor das planícies de gelo, as cadeias de montanhas feitas de gelo de água, quando vistas de lado, parecem espetaculares. Água congelada é o único tipo de gelo detectado em Plutão que seria forte o suficiente para suportar alturas de vários quilômetros a essa temperatura. Entre as montanhas encontradas em Plutão, algumas talvez sejam criovulcões, um dos candidatos mais prováveis é a montanha Urait Mons. Tem 4 quilômetros de altura, é um dos picos mais altos de Plutão, com uma grande depressão encontrada em seu centro. Os criovulcões podem ser um fator preponderante para explicar a superfície jovem de Plutão. Outra característica do planeta é o escuro material que parece ter sido borrifado sobre a superfície em algumas regiões. A maior região borrifada é chamada de Kifulumecula. Possui uma estrela semelhante ao formato de uma baleia, como pode ser visto na imagem. Acredita-se que a cor escura é um depósito de tolinas um tipo de alcatrão composto de hidrocarbonetos que interagem com a luz solar. Depósitos semelhantes podem ser vistos em Jápeto, uma das luas de Saturno, então o processo foi visto em outras partes do sistema solar. Essa região de Plutão tem muito mais crateras que a planície Sputnik, o que significa que a superfície ali pode ser muito mais antiga. Cadeias de montanhas podem ser vistas no meio de Kifulumecula, cobertas com o que se acredita ser metano congelado. Aparentemente o metano condensa como geadas em grandes altitudes em Plutão. A última característica de superfície que mencionaremos aqui é sobre a região chamada Tartarus Dorsa. É um conjunto extenso e altamente distinto de montanhas com 500 metros de altura, e se assemelham à pele de cobra ou casca de árvore.
Acredita-se tratar de penitentes. Se isso for verdade, Plutão é o único lugar em nosso sistema solar, além da Terra, que um dia eles foram observados. Mesmo na Terra eles são muito raros, mas alguns podem ser encontrados no deserto do Atacama e outras regiões secas e de grande altitude. Os penitentes de Plutão são muito mais altos e cobrem uma área muito mais vasta do que na Terra. Só podemos imaginar como eles se parecem de perto. Quer ajudar o canal? Aponte a câmera do seu celular para o nosso QR Code. Agora, para nós, a descoberta mais impressionante que a New Horizons foi capaz de observar é de que Plutão possui uma atmosfera, e não apenas isso, mas as imagens são incríveis. Devido ao pequeno tamanho do planeta e sua gravidade fraca, a atmosfera parece se estender bem acima da superfície de Plutão. A atmosfera da Terra, sendo muito mais massiva e densa em comparação a Plutão, envolvendo firmemente o planeta, já que a gravidade é muito mais forte. Entretanto, a pressão atmosférica em Plutão é excepcionalmente baixa, aproximadamente 10 micro ou de 100 mil a 1 milhão de vezes mais fraca que a pressão atmosférica da Terra. Teoriza-se que a pressão pode aumentar de 18 a 280 milibares, 3 vezes a pressão atmosférica de Marte, e 1/4 da pressão atmosférica da Terra, caso a temperatura aumente. E o que com sublimação do gelo da superfície em gases, o processo que já vimos nas planícies de gelo. Acredita-se que a última vez que Plutão teve essa densidade atmosférica foi há 900 mil anos atrás. A essa pressão e temperatura, as condições até poderiam ser ideais para o nitrogênio líquido se formar na superfície de Plutão. Evidências dessa teoria podem ser encontradas aqui, no que parece ser um lago congelado, em certos índices, dentro de apenas um ano. A densidade atmosférica de Plutão pode até quadruplicar, devido a variações sazonais, e esse é um contraste em comparação com outros corpos celestes do sistema solar, com atmosferas geralmente bem consistentes. Está gostando da matéria? Deixe seu like, isso nos ajuda bastante. A atmosfera consiste em gelos condensados na superfície. Outra descoberta fascinante da sonda New Horizons diz respeito à atmosfera de Plutão possuir até 20 camadas de neblina. As camadas de neblina em si não eram inesperadas, mas a quantidade delas sim. Elas podem claramente ser vistas em alguns pontos dessas imagens agindo como camadas finas de nevoeiro. A luz solar pode ser vista atravessando uma dessas camadas nesta foto. A sombra das montanhas claramente vistas em contraste com a luz do sol brilhando através da névoa. As camadas não parecem estar nivelados com o planeta. Aqui você pode ver nessa camada de neblina acima da superfície, mas neste lado da imagem ela toca a superfície. Deixamos como observação para nós. Essas são as mais impressionantes fotos de Plutão, e que nós as deixamos para o final de propósito. Aqui você pode apreciar a profundidade e a escala das cadeias de montanhas. Plutão quase parece uma réplica de um brinquedo, devido à extrema topografia saliente, mas essas montanhas parecem tão altas porque Plutão é muito pequeno, e sua gravidade não é forte o suficiente para empurrar elas para baixo, e isso proporciona uma paisagem variada e impressionante, e dá um final apropriado a esta matéria. Então é isso que a sonda New Horizons descobriu sobre o incrível planeta não Plutão. Bem, amigos do canal 1965, espero que vocês tenham gostado da matéria. Não esqueça de deixar o seu like, e se você ainda não é inscrito, inscreva-se em nossos canais, Canal Fatos e Fatos, e Canal 1965. Ative o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade. Acesse também nosso blog, canal1965.top, que tem matérias diárias de astronomia e ciência planetária. Acesse a nossa página no Facebook. Todos os links de acesso às nossas mídias encontram-se nas descrições de nossos vídeos. Eu vou ficar por aqui, e em nome da equipe 1965, agradeço a todos pelo carinho. Um grande abraço e até a próxima edição.